Início à nossa aula, certo? E o nosso tema é casa contaminada, vida travada. Então, primeira pergunta, já façam aí no seu interior, já se perguntem isso. Você já se perguntou se o lugar onde você mora está verdadeiramente limpo do ponto de vista espiritual? Porque muitas vezes, quando a gente muda de residência, ou quando a gente compra uma residência, nós levamos conosco não apenas móveis e objetos, mas nós levamos também portais invisíveis que conectam nosso lar a influências espirituais ocultas. Isso está lá em Êxodo 10, 21, 23. Fala assim a palavra. Não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Existia aqui uma escuridão total no Egito inteiro. Pensa, no Brasil inteiro. Mas dentro das casas do povo de Deus havia luz. Esses portais, gente, espirituais, eles só permitem a entrada de demônios quando existe alguma legalidade, algum vínculo, algum pacto que lhe dê acesso a isso. Em Zacarias 5:1-4, fala assim: Eu a farei sair, diz o Senhor dos Exércitos, e entrará na casa do ladrão e na casa do que jurar falsamente pelo meu nome, e ficará no meio da sua casa, e a consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Eu estou lendo esses textos aqui, vocês vão entender daqui a pouco. Existe uma maldição que ela é associada ao pecado contínuo. E essa maldição, ela não fica só na pessoa, ela entra na casa. E é isso que nós vamos aprender aqui hoje. Ela entra na casa. E isso é bíblico, bíblico. Então, presta atenção. Desde a saída do povo lá do Egito, desde do movimento do Senhor, o Eterno estabeleceu práticas de purificação que iam muito além do físico. Muito além do físico. A prática do Senhor era direcionada à limpeza espirituais de pessoas, de casas e de todos os lugares por onde o povo iria passar. Onde iria passar, tinha que haver uma limpeza de tudo. Hoje, a gente vive num tempo onde a lepra espiritual, vamos chamar assim, se manifesta em portas abertas. Mas com a correria cotidiana, com o nosso dia a dia, com a falta de discernimento da igreja, porque a falta de as pessoas na igreja se posicionarem, falarem a verdade para salvar realmente o povo de Deus do sofrimento, para tirar o povo, alertar o povo, ó, você está vivendo isso aí, minha querida, é porque está passando por isso, isso e isso, deixa eu te ajudar, vamos limpar, vamos parar. Não, o povo prega só a graça. E não é assim, gente. A Bíblia nos alerta o tempo todo, as coisas não pararam de existir porque algumas pessoas deixaram de acreditar. As pessoas que não acreditam, é tipo assim, problema. Isso não vai deixar de existir porque você não acredita. Isso não vai deixar de acontecer porque você não age. A palavra de Deus é uma só, Deus não volta atrás nas coisas que ele fala. A nossa passagem hoje vai estar em Levítico 14, 33 e 53, e vamos também ter um foco em 39, 40 e 14, 45. Ok? Em Levítico 14, Deus não está falando de uma pessoa, mas de uma casa física contaminada. Prestem atenção nisso aqui. Isso aqui revela um princípio espiritual muito importante. Ambientes absorvem, guardam e refletem aquilo que é liberado dentro dele. A casa, ela não é neutra. Não é neutra. Muita gente pensa que a casa é só um espaço físico. Mas espiritualmente, a casa não é só um espaço físico. E isso é muito, 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 muito sério. Ok? Vocês precisam
prestar atenção aqui hoje, porque Deus vai falar poderosamente, vocês não têm noção. Se vocês não têm noção, no final eu vou falar da resistência para eu fazer essa aula hoje. Então, presta atenção, muita gente pensa que o ambiente não tem nada a ver, mas o ambiente, ele registra atmosferas. Assim como a cozinha absorve cheiro de comida, comida forte, imagina a cozinha aí. Aí vocês vão e fazem um peixe. O ambiente cheira assim, cheira lá no quarto. Imagina fazer camarão. Quem aqui gosta de camarão? Levanta a mãozinha aí para mim. Quem aqui gosta de camarão? Amém. Agora, quem aqui já colocou o camarão no lixo e deixou para jogar fora no outro dia? Quem aqui já colocou camarão no lixo e deixou para jogar fora no outro dia? Ninguém? Ô, povo maravilhoso, gente, eu já. E eu vou te falar uma coisa, a minha casa ficou podre, podre, totalmente podre. Por quê? Porque o cheiro das coisas, ela contamina, né? Elas contaminam. Eu morava num apartamento ainda, tinha horário do lixo, tinha horário para descer, para deixar o lixo na, na lixeira lá, enfim, eu vou até contar o testemunho desse apartamento aqui. E o ambiente também pode absorver brigas constantes, palavra de morte, tristeza profunda, práticas erradas, vícios, opressão emocional, ausência de paz, medo inexplicável. Vão identificando se está acontecendo alguma coisa dessas com vocês, gente, porque isso aqui nós vamos para identificar, para limpar. Então, presta atenção. Brigas constantes dentro de casa, palavras de morte, tristeza profunda, práticas erradas, tem vício dentro de casa, opressão emocional, tem ausência de paz, tem medo inexplicável, tem uma pobreza que se repete, tem um ciclo de enfermidade, tem sensação de opressão, tem crianças agitadas, tem crianças sendo atacadas no sono, tem crianças em rebeldia, tem sensação de opressão, tem objetos que carregam maldição dentro do lar, portas abertas a partir de sentimentos ou presentes consagrados. O que parecia natural, emocional ou casual, na verdade pode estar sendo espiritual. Sintomas não são discernidos, a lepra, que é a contaminação, ela se alastra, não na sua pele, mas na atmosfera da casa. Alguém já havia pensado nisso antes? Levanta a mãozinha aqui. Alguém já pensou sobre isso? Alguém já teve? Amém, glória a Deus. Maravilhoso. Por quê, gente, que isso é muito sério? Porque você já entrou num lugar e sentiu um peso sem explicação? Ou então você já entrou num lugar e sentiu uma paz imediatamente? Isso aqui não é coincidência, não. Isso aqui não é coincidência. Isso aqui são atmosferas que o ambiente carrega. Uma casa é a mesma coisa, gente. É a mesma coisa. Como que uma casa fica contaminada? Levítico mostra que a contaminação, ela começava nas manchas, nas paredes, começava com manchas nas paredes, né? Espiritualmente falando, isso representa coisas que vão entrando e vão ficando, manchas na parede, coisas que vão entrando e vão ficando. Uma casa, ela pode ser contaminada quando há uma palavra liberada constante sobre essa casa. Gritaria, ofensa, acusação, desânimo, vai ficando, vai grudando ali. Espiritualmente, a casa é carregada. Quando uma pessoa espiritual entra, imediatamente ela sente o peso daquela casa. Quem está ali dentro acostuma. Quem está ali dentro vai sendo absorvido por aquilo também. Mas quem entra de fora sente o peso da casa. E a Bíblia ensina que a língua tem poder de vida e de morte. Então, agora imagine isso sendo repetido diariamente dentro de um ambiente fechado. É como você estiver jogando fumaça dentro de um quarto sem ventilação, certo? Uma hora, ninguém vai conseguir respirar.
Conflitos constantes vai acontecer. Discussões não resolvidas vão criar acúmulo emocional dentro daquela casa. A casa vira um lugar de tensão. As pessoas entram e já ficam na defensivas ali. É como uma panela de pressão, sempre no fogo. Uma hora ela vai explodir. Ou então ela vai começar a vazar para os lados. Então a gente precisa identificar isso para saber o que está atrapalhando, se isso tem na nossa casa, ou na casa de um parente nosso, ou numa casa que a gente comprou e às vezes nem mora, mas aluga lá e direto o inquilino está dando problema, direto o inquilino não paga, direto, tudo tem a ver. Tudo tem a ver. Então, não é. A gente tem que avaliar um todo, não só a sua casa. Mas uma casa que você comprou, se alugou, uma casa que você está tentando vender e que você não consegue vender. Não vende, não tá travada lá, sabe? Uma casa onde as coisas não acontecem, a prosperidade não chega ali. Tem que identificar. Quais que são as práticas que abrem as portas espirituais? Aquilo que você permite dentro da sua casa influencia o ambiente. Tudo que você permite entrar dentro da tua casa influencia o ambiente. Vocês lembram, deixa eu fechar isso aqui, depois eu abro de novo. Vocês lembram que eu contei uma vez para vocês que quando eu tomei a minha decisão de ser cristã, quando eu tomei minha decisão que o Senhor falou comigo, eu contei aqui para vocês que eu falei que a minha casa seria Kadosh. Kadosh é separada, né? Que a minha casa seria um ambiente do Senhor, que aqui não se ouviria músicas mundanas, aqui não teria brigas, gritarias, aqui teria louvor, adoração, som do shofar, minha casa seria Kadosh. Eu contei para vocês que quem quisesse beber, vou passear na tua casa, vou ficar uma semana aí. Quer beber? Vai beber lá fora. Vai beber lá no shopping, lá no bar, onde você quiser. Aqui dentro não entra bebida. Aqui dentro não entra bebida. Porque eu tomei essa decisão, estou contando da minha experiência. Porque eu tomei essa decisão de ser Kadosh? Porque o meu ministério é de cura e de libertação. Cura e libertação. A Bíblia proíbe, Lu? A Bíblia não proíbe. Não é pecado? Não, não é pecado. Só que eu, Lucineide, trabalho com uma coisa onde a Bíblia fala que deixa a pessoa vulnerável, que deixa a pessoa com o espírito vulnerável. Como que eu vou beber? Tá de boa, hoje não tem nada, vou beber, deixo o meu espírito vulnerável para o inimigo agir. E aí uma pessoa me liga e fala assim, Lu, corre aqui que preciso de uma libertação. Lu, aconteceu isso, faz uma oração aqui para o meu filho. Lu, aconteceu aquilo. Não. A palavra diz sim, sim, não, não. E se eu sei que aquilo vai me prejudicar, então é não e acabou. Então, na minha casa é assim. Não estou falando para nenhuma casa ser assim, ok? Estou contando uma experiência. E por que eu estou contando essa experiência? Porque teve uma vez que uma pessoa chegou aqui, acompanhada do meu filho, com uma garrafinha de pinga. E eu olhei e falei assim, o que é isso, Guilherme? Isso é do meu colega. Eu falei, do seu colega tem que ficar na casa dele, né? Aqui em casa, não. Mas a mãe dele não aceita. Eu falei, quem tá falando que eu aceito? A mãe dele não aceita e vem aqui para casa. Né? O que é isso? Não, ele não vai ficar aqui muitos dias. Eu falei, pode tirar. Pode tirar. Aqui em casa, não. E pior, já colocou enfeitando como se fosse uma coisa linda, em cima do armário. Então, gente, nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa. Nós temos que ter autoridade dentro da nossa casa, porque aquilo que a gente sabe, que é um objeto, que é um item, que serve como um link para o inimigo entrar, é assim que ele acessa. É assim que ele causa confusão. Ele acessa por um link. E o link, é o que nós vamos falar agora, são objetos, são coisas que vão entrando ali dentro da sua casa. Entende? Por exemplo, eu quero falar uma coisa muito séria aqui. O que você assiste dentro da sua casa? Porque, assim, o que você assiste na televisão, filme, os livros que você lê, os jogos que você brinca, né?
Os hábitos, as músicas, né? Se tem linguagem vulgar, se tem dança sensual. Ah, minha netinha tá dançando, gente. Vem ver que bonitinha, fazendo quadradinho de 8. É bonitinho demais. Olha aqui que gracinha. Sabe o nada a ver? Sabe o nada a ver? É isso. Comportamento que você valida. Porque quando você valida, você está validando o inimigo. Se não é de Deus, é do inimigo. Ponto. Ah, tudo é o diabo, tudo é o diabo. Gente, só tem duas coisas. É o diabo ou é o inimigo, não tem outra coisa. Então, se você está vendo que não é legal, que não é bonito, você ri, você valida, você está batendo palma para ele. Amém? Então, muitas pessoas ficam assistindo. Aqui agora, fica assistindo. Nem sei se esse homem existe mais, porque tem anos-luz que eu não assisto televisão. Mas fica assistindo aquele da Atena, que eu não sei se existe, mas aquele tipo de programa que fala de morte o tempo todo, que fala de tragédia o tempo todo. Ah, Lu, mas eu gosto. Você é delegada? Você é policial? Você precisa assistir essas coisas? Porque, assim, se você não é delegada, se você não precisa assistir isso, você gosta para poder trazer para o ambiente da sua casa. Fulano matou o marido, não sei quem, encontrou o corpo de outra pessoa ali, a menina foi estrupada por 6 homens, não sei o quê, só coisa negativa, só coisa ruim. O que isso te agrega? Eu quero só, assim, nós estamos estudando aqui. O que isso te agrega? Pare e pense um pouquinho, analisa. O que te ensina isso? Não ensina nada. Ah, mas eu não quero ser alienada, mas ninguém precisa ser alienado. Você pode entrar no YouTube, na internet e procurar as últimas notícias. Vai aparecer as últimas notícias. Mas quando você coloca dentro da tua casa esse tipo de programa que fica o dia inteiro, a minha mãe é assim, gente. E não adianta falar com ela. Ela fala que ela gosta e acabou. Então, assim, é o dia inteiro. Eu não consigo ficar na casa dela, é o dia inteiro isso. É o dia inteiro essa coisa negativa, de morte, de matou, porque eles ficam repetindo, vocês já perceberam? Para poder manter o programa ali, porque você tem que manter a audiência. E o povo gosta disso, então fica repetindo. O que você assiste? Você assiste filme de terror? Você assiste novela que fala de adultério, que fala de homossexualismo, coisas que não agregam você? Porque primeiro você tem que ver o seguinte, a gente tem que absorver coisas que nos agregam. Aquilo que não vai agregar a gente e que só vai trazer uma atmosfera negativa para dentro do nosso lar, a gente tem que ter a atitude de falar assim, não, a partir de hoje eu quero o Senhor aqui dentro, não assisto mais isso. É muito difícil no começo a gente fazer isso e a gente conseguir manter. Mas quando você começa a identificar que tem os sintomas dentro da tua casa de algumas coisas que acontecem, brigas constantes, problema, agitação, você começa a entender que isso também interfere. Então, peraí, então eu vou tirar. Se isso interfere, eu vou tirar, eu vou eliminar, né? Muitas pessoas sentem mal-estar inexplicável, sensação de peso em certos cômodos da casa. Alguém aqui já passou por isso? Eu gostaria de saber. Olha isso, como é forte. Mas alguém já passou por isso? Sente uma sensação incômoda em certos cômodos da casa, ou então tem distúrbios do sono, ou tem dores físicas sem causa clínica, crises emocionais repentinas. Forte. Isso aqui, gente, são sinais que apontam para uma atuação silenciosa, talvez de objetos espiritualmente contaminados que estão dentro da sua casa. E objetos espiritualmente contaminados, eles funcionam como um ponto de legalidade. Então, presta atenção. Aquilo que você põe dentro da tua casa torna-se um mini altar oculto. Isso é seríssimo. Torna-se um mini altar oculto que você precisa ser confrontado, que você precisa confrontar, porque aquilo ali está servindo como um ponto de legalidade.
Então, por exemplo, presentes recebidos de pessoas envolvidas com práticas ocultas. A pessoa tem uma prática oculta e te dá um presente. Artesanato ou itens decorativos que vocês trazem de viagem, mas que são espiritualmente carregadas. Eu trouxe isso aqui, lá da Bahia. Só que isso aqui, a irmã fulana que fez, que mandou a irmã ciclana vender, e que eu achei lindo e que eu coloquei ali na parede da minha casa. Imagens culturais, quadros, esculturas que representam entidades. Móveis antigos, relíquias. Isso era da minha tataravó, isso era da minha avó. Só que sua avó era espírita, só que sua bisavó era macumbeira. E vocês estão com móveis antigos, com relíquias, com livros, com instrumentos musicais, com históricos desconhecidos dentro da casa, servindo como um ponto de acesso para o inimigo. Isso é muito forte, e eu espero que o Espírito Santo já esteja clareando a mente de muita gente aqui. Por quê? Porque, às vezes, a gente faz um brechó dentro da nossa casa, né? Às vezes, a gente faz alguma coisa que a gente traz objetos para vender. Só que, de onde eram esses objetos? Lembra que eu falei com você sobre a questão do bazar? Eu contei a história aqui, né, da menina, da mulher que tinha sido assassinada, e que assassinada brutalmente, o pessoal, né, lavou as roupas dela, pegou todas as roupas e colocou no brechó para vender, amém, a pessoa foi lá e comprou. A vida da pessoa começou a travar. Gente, vocês têm que saber o que vocês estão pegando e colocando dentro de casa. O que vocês estão pegando? Às vezes você pega uma coisa e coloca num brechó para vender, mas aquilo ali veio de onde? Era de quem? Então, às vezes, alguma coisa está travada aí na tua casa por objetos guardados, por um brechó, por um ponto de venda de coisas antigas, de relíquias. Não sei, eu não sei. Mas é preciso tomar muito cuidado, porque isso é ponto de acesso. É ponto de acesso. E vocês, o Espírito Santo está falando para eu falar aqui. Tem pessoas que têm dó de desfazer isso. E aí, quando você tem dó de desfazer as coisas, você coloca aquilo ali como um mini altar. Aquilo ali passa a ser um mini altar. Entende o que eu estou falando? É como você está idolatrando aquilo ali. Joga fora, fulano, esse ventilador, não vou jogar não, porque tem conserto, vou mandar para não sei quanto. E o negócio vai ficando ali, ó, vai ficando ali, vai ficando ali, vai ficando ali. Entende? Como que isso é sério? Como que isso é importante? A nossa, gente, olha só, a casa, na Bíblia, a casa, ela representa muitas vezes nossa vida interior, nossa família, nosso ambiente, nossa história, nossa estrutura emocional e espiritual. A casa é o lugar onde a vida acontece. Se a casa está contaminada, tudo dentro dela começa a sofrer. A casa é o lugar onde a vida acontece. Se está bom, tudo flui. Mas se está contaminada, tudo começa a sofrer. Uma casa com mofo, ela não contamina só uma parede. Você concorda comigo? Uma casa mofada aí, uma casa que está com mofo, ela não vai contaminar a sua parede. Ela afeta o nosso ar, ela afeta a nossa roupa, ela afeta o cheiro, ela afeta a nossa saúde, é ou não é? Ela afeta o bem-estar. Vocês estão entendendo agora? Vocês estão entendendo agora? Não é só a parede. Assim também acontece na nossa vida. Quando algo está contaminado e entra e não é tratado e não é tirado, tudo começa a perder força. Ambientes marcados por dor intensa, casa onde houve trauma, perdas muito fortes, sofrimento prolongado, fica ali carregando emocionalmente, ó. E isso não significa algo místico, não. Significa que aquele ambiente precisa de cura, aquele ambiente precisa de restauração, de limpeza, de mudança de atmosfera. O que está dentro da casa pode estar falando contra você. Pode estar falando contra você.
Muitos cristãos aqui, muitas pessoas vivem em opressão contínua, sem perceber que objetos que parecem assim inofensivos, eu ganhei essa correntinha, esse brinquinho aqui, ou então você tem um quadro lá na tua parede, que são objetos que parecem inofensivos, estão servindo de ponto de legalidade espiritual. Gente, na Bíblia, os terafins eram ídolos domésticos, né? Os terafins, deixa eu ver se eu consigo compartilhar algo aqui com vocês para vocês entenderem melhor. Os terafins eram ídolos domésticos. Eita, que eu fechei aqui, para poder vocês entenderem a questão dos objetos. Vocês estão entendendo, gente? Coloca a mãozinha aí. Está fazendo sentido algumas coisas? As fichas já estão caindo de algumas coisas na casa que precisa ser limpa, jogada fora, ou que vocês precisam fazer aí uma limpeza, né? Precisam dar uma verificada no que está acontecendo. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Amém. Eu quero mostrar aqui o que são terafins. Terafins eram ídolos naquele tempo. Mas acontece, gente, que as coisas é moderna. Terafins hoje são móveis maravilhosos, com esculturas, mas com esculturas simbólicas. Olha o desenho, olha de onde vem, olha a prática, olha quem construiu, olha o significado, tudo tem um porquê, não é ir comprando, achando lindo, maravilhoso e colocando dentro de casa. Os terafins, né? Terafins, eram ídolos domésticos. E eles carregavam uma função espiritual específica dentro das casas. Eram imagens que representavam pactos, que representavam heranças espirituais, que representavam proteção segundo os costumes pagãos. Lá em Gênesis 31, 30, 34, fala assim, então Jacó se indignou com Raquel e disse, quem achar contigo os teus deuses, que não viva. Porém, Raquel havia tomado os ídolos do lar, que eram esses terafins. Quem lembra, quem conhece essa história? Que Raquel levou os ídolos para dentro da tenda, que não era para levar, mas em desobediência, ela levou achando que, não tem nada a ver, que bobeira, que isso aqui vai ter a ver? Ponto de acesso. E aí, ele lança uma maldição e ela morre, né? Tendo filho ali, ela morre. A casa, gente, é uma extensão espiritual da alma. Como eu disse, a vida acontece dentro da casa. Ela é uma extensão espiritual da nossa alma. Então, objetos consagrados, presentes consagrados de intenção ocultas, artes decorativas com simbologia espiritual distorcida, enfeites, imagens, livros, utensílios trazidos de viagem, de territórios contaminados, tudo isso pode se tornar um altar visível de contaminação espiritual. Em Deuteronômio 7:26 diz assim, não trarás coisa abominável para a tua casa, para que não sejas amaldiçoado semelhante a ela. Se a gente ler a Bíblia, se a gente estudar a Bíblia, tudo está lá. Então, às vezes, a pessoa fala isso com você, às vezes você está sentada numa roda de amigos e alguém fala isso, você pode julgar e vir com uma palavra assim, que absurdo, nada a ver. Mas não é a pessoa que está falando isso. A palavra de Deus. É Deus que já deu o direcionamento das coisas que contaminam a tua casa. É Deus que já deu o direcionamento do que você tem que fazer para viver livre de todas as coisas que te prendem. É o Senhor que fala. Entendeu? É o Senhor que limpa, o Senhor que fala todas as coisas. Então, a gente precisa ter esse entendimento. A gente precisa entender quais os sinais de que pode haver contaminação na tua casa por objetos.
Ambientes específicos da casa onde o clima espiritual muda repentinamente. Crianças que não dormem, adoecem, têm pesadelos em determinados cômodos. Presença de doenças, conflitos, escassez ou opressão emocional recorrente. Impossibilidade de avançar espiritualmente, mesmo com a vida devocional em dia, mesmo buscando Deus. A terra, ela tem memória. Então, preste atenção, se você comprou uma casa, ou se você mora em uma casa alugada, a terra, ela tem memória. E ela pode clamar contra quem pisa sobre ela. Existem lugares que adoecem pessoas, casas que carregam um peso invisível, ambiente que o ar parece mais denso, sabe? Mesmo que tudo pareça que pode estar assim, ao olho nu, tá tudo normal. Essa realidade aqui, gente, não é psicológica, não é coincidência, é espiritual. E ela está claramente registrada nas escrituras. Em Levítico 14:34, quando entrares na terra de Canaã, eu vos dou por possessão, e eu vou enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão. O que isso aqui significa? Antes de ocupar uma casa, Deus ordenava que fosse inspecionada. Se houvesse lepra nessa casa, significa que havia algo antigo, algo oculto, que ainda clamava ali. Vocês estão conseguindo entender? Às vezes eu acho que eu falo rápido. Tinha algo ali que estava clamando ainda. Pacto antigo, ritual profano, derramamento de sangue ou consagrações territoriais. Esses são os altares de fundamento que ficam debaixo do piso espiritual. Fica escondido aos nossos olhos. Fica escondido aos nossos olhos, pessoal. Mas aos olhos de Deus, não. Em Números 35:33, fala assim, ó, o sangue contamina a terra, e a terra não se pode fazer expiação do sangue que nela foi derramado, senão com o sangue daquele que o derramou. Casas construídas sobre lugares de feitiçaria, de aborto, de suicídio, de idolatria, de escravidão, de derramamento de sangue, de eventos traumáticos, não tratados espiritualmente, continua solicitando manifestação maligna, e isso se agrava quando ninguém da casa se levanta para romper esse pacto. É nesse contexto aqui que a gente chama de portais espirituais. Portais espirituais. Então, presta atenção. A parte muito séria aqui. Quero ver até se eu consigo compartilhar. Você pode ter comprado uma casa, ou pode estar morando numa casa, ou alugado, enfim, não importa. Você pode ter comprado uma casa que ali foi um ambiente de pactos satânicos, um ambiente de macumbaria, de consagração, de feitiçaria, de assassinato, de abortos, entende? É um local onde que derramou sangue, teve derramamento de sangue, teve pactos ali. Ou seja, ali tem um altar levantado e sangue clama ali. Se a pessoa mudou, foi embora, morreu, quem é o próximo? Ali, as entidades, esse território é nosso. Aqui nós temos autorização. Foi aberto para nós. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós temos autorização, como a entidade estivesse falando assim, ó, nós temos autorização aqui dentro. O sangue foi feito, foi aberto à legalidade. Então, se a pessoa partiu, foi embora, mudou de casa, não importa, vai ser para o próximo que entrar ali. Se a pessoa, que a próxima pessoa que entrar ali, não tiver um discernimento espiritual, não levantar, não lutar por isso, se ela não tiver o conhecimento. Vou contar um testemunho. Lucineide, eu não tinha. Quando eu teve uma casa lá em Rio das Ostras, que eu morei, que o meu casamento vivia assim, só Jesus na causa. Só Jesus. E
Eu não era ainda convertida. Então, as coisas assim, eu achava assim, né? Normal. Uma hora a pessoa tá bem, outra hora não tá bem. Tá. Depois de muito tempo, eu fui saber, e nada ali avançava naquela casa, nada. Depois de muito tempo, eu fui saber que a mulher que morava ali era uma senhorinha que era extremamente problemática mentalmente. Mentalmente, ela tinha alguns problemas, era uma mulher muito depressiva, a mulher ficava dando show no meio da rua, era caçava confusão ali, ela tinha problemas mentais. Eu entendi sobre isso. Por quê? Eu entendi agora, né? Porque naquela época lá eu não entendia, eu me separei, aconteceu um monte de coisa. E aí, hoje eu entendo assim, se eu tivesse o conhecimento que eu tinha hoje, que eu tenho hoje, as coisas iriam diferentes. Depois de muito tempo, eu vim para Minas Gerais, e aí eu precisei ir para Rio das Ostras novamente para fazer um evento lá. E a intenção não era ficar lá, a intenção era voltar, mas aconteceu muitas coisas, muito evento, eu fui e aluguei um apartamento mobiliado lá, porque eram muitos eventos que estavam acontecendo, e eu decidi ficar na cidade. Esse apartamento, no primeiro dia que eu dormi na cama desse apartamento lá, eu fui parar no hospital. Eu senti uma dor tão forte que eu achei que eu estava tendo apendicite. Uma dor abdominal fortíssima, 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 fortíssima. Eu fui parar no hospital. E essa dor perdurou por meses, ficou muito tempo. Até que uma pessoa junto comigo se levantou e falou assim: Lucineide, você já orou nessa casa? E eu achei a casa assim, perfeita, é justamente a casa do fedor do camarão que eu tive que jogar no lixo no outro dia. Essa casa, eu tive que ficar. Essa pessoa veio e falou: Você já orou por essa casa? Fica linda, gente, um condomínio maravilhoso. E eu falei: Não, eu orei normal, porque quando a gente entra numa casa, a gente ora normal. Ela falou: Não, não é normal o que você está passando. Vamos levantar por intercessão dessa casa. Por intercessão. Gente, eu tive que. Eu não tinha como, naquele momento, eu já ia retornar em breve para Uberlândia, então não tinha como, naquele momento, comprar a cama, nada. Eu orei em todos os móveis, no colchão. É igual quando a gente vai para uma viagem, né, para um hotel. Mas aí já estou cortando, peraí. Voltando. Eu orei no colchão. Eu fiz clamor ali de propósito, porque não é só um dia. Você acha que é só se levantar ali, falar assim, orar ali, estender a mão e acabou? Não, é uma luta, é uma guerra. A entidade, os espíritos, eles têm autoridade. Não é assim, Lu, eu fiz o que você mandou, igual eu mando lá no grupo, né? Oração para orar na casa. Ai, Lu, eu orei na casa, mas não está adiantando nada. Gente, levantem oração em guerra, não é orar um dia. Não é orar um dia, é orar com força, é orar com autoridade espiritual, é fazer proposta até resolver, é falar assim, dá licença, que agora eu me levantei aqui agora. Vocês vão sair em nome de Jesus. Vocês vão pegar todas as suas trouxinhas e vão sair pela autoridade do nome de Jesus, porque essa casa aqui agora é do Senhor. Quem habita aqui agora é Jesus Cristo. Quem habita aqui agora é o meu Deus. Todo espírito maligno vai sair em nome de Jesus. É isso. É você ter autoridade. Não é um dia, não é orar uma vez. Não é orar, ler a oração em cada cômodo e acabou. Não. Não resolveu, é permanecer, é fazer propósito, é fazer jejum. Foi meses para minha dor. Minha não, que essa dor não é minha. Para a dor sair de mim. Para a dor sair de mim. Foi meses. Sabe por quê? Porque o Espírito fala assim, quem é você, minha querida? Aqui houve assassinato, não foi só um, não, foi vários. Presta atenção, tô falando aqui no modo, tá, gente? Que o Espírito poderia falar. Presta atenção. Quem que você é? Que autoridade que você tem no mundo espiritual para vir me expulsar daqui? Hoje eu sei que eu tenho um outdoor lá no inferno com meu nome, Lucineide Pagano. Eu sei que eu tenho um outdoor lá, que na hora que o inimigo olha para mim, ele fala assim, essa aqui não adianta mexer com ela não. Essa aqui não adianta mexer com ela não, porque essa daqui vai vir contra nós. Essa daqui tem autoridade no mundo espiritual. E é assim que todos nós temos que ter.
É assim que a gente tem que ser. É assim que a gente não é com medo, não. Peraí, não tá resolvendo por quê? Peraí que eu vou ver por que não tá resolvendo. Peraí. E, gente, eu tô contando esse testemunho porque aconteceu isso lá, né? Amém. Melhorei, louvado seja Deus, glória a Deus. Vim para Uberlândia. Aí, ponto, nessa casa aqui que eu tô agora, nesse apartamento. Eu fiquei, quando eu morei aqui, alguns anos atrás, em 2021, eu tive uma depressão profunda, uma depressão onde eu fiquei 8 meses, não queria ver ninguém, eu tive uma distorção da minha imagem. Eu tive uma depressão que distorceu a minha imagem. Eu me olhava no espelho, eu me achava horrorosa, eu não queria que ninguém me visse. Ninguém, mas ninguém. Ninguém. Chegava visita aqui, eu fechava a porta, mandava falar que eu estava dormindo. As pessoas, eu desmarquei todas as mentorias, porque as minhas mentorias são online, então a pessoa, né, tinha que me ver. Eu desmarquei todas as mentorias, todas as lives, todas as palestras que eu dava, porque eu dou palestra, todos os treinamentos, tudo, eu desmarquei tudo. E eu fiquei em depressão. Mas eu fiquei em depressão, mas uma coisa me sustentou, o grupo de oração. Porque eu tenho grupo de oração desde 2020. E o grupo de oração, mesmo em depressão, a única coisa que eu levantava para. O depressivo, ele não tem uma coisa que ele faz? Tipo assim, ele está depressivo, mas a única coisa que melhora ele é isso, a única coisa que ele come é isso, a única coisa que me ajudava era o grupo de oração. Eu tinha o meu compromisso com Deus. Por exemplo, 21 dias de jejum de Daniel. Aí eu levantava para orar para o jejum de Daniel. Tinha, vocês estão entendendo? Me manteve ali forte. Mas e muitas pessoas em oração por mim, tinha gente que ligava e falava, eu ouvi isso, eu vi aquilo, Lu, vou orar por você, todo mundo orando por mim, orando por mim. Um dia aqui, sozinha na madrugada, eu tive uma paralisia do sono. Eu senti que, sabe essas sombras, igual a gente vê em filmes, sombra maligna? Eu senti essa sombra maligna puxando o meu espírito. E parecia que o meu espírito já estava saindo. E eu não conseguia gritar, eu não conseguia clamar para o Senhor. Mas na minha mente, eu gritei assim, Jesus, 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 3 vezes. Eu gritei forte na mente 3 vezes, Jesus. E aí esse espírito saiu igual coisa de filme, igualzinho. Saiu. Eu acordei, e na hora que eu acordei, tinha 3 demônios no meu quarto. Eu vi a olho aberto. E aí, nesse momento, eu me levantei. Foi nesse momento que eu tive, assim, uma força. Eu me levantei em oração, eu me levantei em posicionamento. Eu comecei, estudo à madrugada, 3 horas da manhã, e comecei a levantar e a orar e fazer isso e aquilo. E mandei mensagem para minha mãe. Naquela época eu não era convertida ainda. Mãe, eu vi 3 demônios aqui em casa e não sei o quê. Tinha que ver. Uma coisa assim. E minha mãe, ela crê muito nas minhas coisas, porque desde criança, assim, eu tenho muita visão, muita coisa acontece assim, as coisas acontecem comigo mesmo, eu já contei para vocês, né, como sinais e maravilhas, eu vejo as coisas assim, as coisas, quando eu era católica, que eu acendia vela, as velas se formavam asas de anjo, quem quiser isso aqui pode me chamar, que eu tenho salvo para poder mostrar, se formavam velas, né, formavam perfeitos, sabe? Então, sempre manifestou as coisas para mim, assim, no visível, né? Enfim, por que eu estou contando isso para vocês, gente? Aqui nessa casa, sempre teve uma opressão muito forte. Eu e meu filho, sabe? Ele era muito indiferente comigo, ele era muito frio comigo, indiferente mesmo, sabe? As coisas que nunca fluíram tão bem como hoje. Mas aí, quando eu voltei agora, eu já voltei, né? Voltei agora que eu falo assim, quando eu voltei para Uberlândia, eu já voltei convertida, já voltei, né, com fogo. Então, eu levantei um clamor por essa casa. Eu ungi todas as parentes, todos os móveis. Mas não é assim, ungir por fora. Eu abri
o guarda-roupa, eu abri todas as gavetas do banheiro, eu abri todos os armários, falei, sai todo espírito maligno que tá escondido, porque eles escondem, tá? Eles escondem. Sai desse guarda-roupa agora, pela autoridade do nome de Jesus. E já fui em todos os lugares com o som do chofar. Já fui com o som do chofar. E isso não foi só uma vez. É sempre, é sempre. Então, ungi as portas, ungi, orei. Depois eu vim sobre todos os cômodos profetizando. Eu profetizo esses armários aqui da cozinha, cheio de mantimento. Eu profetizo minha geladeira lotada. Eu profetizo que vai ter para mim, para minha família, que eu vou doar, que eu vou ajudar. Eu profetizo que essa casa aqui será uma casa de amor, só de harmonia. Eu profetizo o meu marido uma bênção. Eu profetizo meu filho obediente, meu filho. É isso que vocês têm que fazer. Eu profetizo essa casa com fartura. Eu profetizo essa casa uma casa de prosperidade, de abundância. É isso que você tem que fazer. Mas o que eu sei? Eu sei que quem morava aqui antes era pé de guerra. Quem morava aqui antes era uma mulher que é a síndica aqui do prédio. E tem uma briga dentro do condomínio com essa mulher até hoje, porque quem é o dono desse apartamento aqui não conversa com ela, porque eles eram meio que namorados e moravam aqui. E separou, ela comprou o apartamento aqui do lado, porta do lado, olha que lindo. Porta do lado. E ele, então, falou assim: bom, se você comprou uma porta do lado, um apartamento, porta do lado meu, eu vou sair. Saiu e alugou para mim. Eu não sabia de nada disso, né? Virei um ponto de acesso dos dois. No condomínio, o que tem que conversar, ela fala para mim, ó, Lucineide, estragou isso, tem que pagar. Eu tenho que falar para ele, ó, estragou isso, tem que pagar. E aí ele manda dinheiro para mim, eu mando dinheiro para ela. Gente, é assim. Então, assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Vocês estão entendendo? Cadê as mãozinhas do povo? Vocês estão entendendo? Porque assim, eu não consigo ler as mensagens agora, depois eu vou ler com calma, tá, gente? E vou abrir para vocês comentarem também. Mas o que eu estou tentando dizer é o seguinte: é que aqui em Levítico havia sinais visíveis, que hoje também existem sinais perceptíveis. Sensação constante de peso dentro de casa, irritação sem motivo claro. Hoje você levanta bem, de tarde você está com mau humor. Hoje você levanta de mau humor, de tarde você está bem. Né? Conflito que surge do nada, dificuldade de descanso, de paz, ambiente que não transmite leveza. Cansaço é uma casa que não tem harmonia, sabe? É uma casa que entre as pessoas, tipo assim, o ambiente é pesado, não tem alegria. Não é uma casa que a pessoa quer ficar ali dentro, sabe? E tudo bem se a pessoa sofrer de algum distúrbio, né? Para ela, se ela sofre, por exemplo, se ela é bipolar, tudo bem, de uma hora ela está de bom humor, outra hora ela está de mau humor, mas aí ela toma um remédio, ela se trata, porque ela tem bipolaridade. Agora, se ela não tem, isso não é normal. Aí já tem que verificar o que está acontecendo, tem que orar, tem que se levantar em guerra. Entende? É como se você estiver entrando num lugar abafado, mas você é obrigado a ficar ali, porque tem problema e você não pode sair. Isso é muito sério. E a vida sua fica travada por quê? Porque existe um altar ali. Uma vida travada nem sempre é uma vida sem esforço, gente. Às vezes a pessoa ora, trabalha, levanta, se movimenta, mas sente que as coisas não fluem. Por quê? Porque tem repetição de ciclos antigos. É cansaço emocional constante. É conflitos que nunca se resolvem. Entende? E o texto aqui mostra muito claro o que é que Deus manda a gente fazer. Deus não manda fingir que está tudo bem. Deus está mandando você examinar. Gente, olha que sério. Deus te fala para antes de você entrar num lugar, para antes de você comprar um lugar, que você tem que examinar. E a gente faz isso? Olha só, a Bíblia está mandando. E o que não é examinado, não é curado. Por exemplo, a pessoa ora, mas mantém o ambiente contaminado. Não vai resolver. A pessoa tenta avançar, mas ela mantém legalidades abertas. Ah, eu estou tentando avançar no meu negócio, mas deixa isso aqui, ó, depois eu jogo fora. Deixa isso aqui, depois eu resolvo. Não vai. Vai continuar travado. Agora eu te pergunto, você quer obedecer a Deus ou ao inimigo? Toma posicionamento. Isso chama bloqueio espiritual. Em Tiago 1,
8 diz assim: homem de ânimo dobre, inconstante. É um homem constante, quer se posicionar aqui no grupo, na oração, na igreja, mas não tem posicionamento nas coisas que tem. Está com dó de quê? Está querendo fazer um altar com aquilo que o Senhor já te mandou tirar? Deus ensina sobre isso aqui. Ele está ensinando a gente a examinar. Ou seja, o sacerdote entrava para avaliar. Espiritualmente, isso significa que pare de ignorar o ambiente da tua casa. Observe como você se sente dentro dela. Observe como as pessoas se comportam dentro dela. Observe qual é o clima espiritual do lugar. Ok? Segunda coisa, manda remover o que está contaminado. Ou seja, está mandando arrancar as pedras contaminadas. Isso aqui é uma atitude prática. Se algo dentro da casa alimenta peso, precisa sair. Pode ser hábito, pode ser padrão de comportamento, igual eu falei aqui, pode ser hábito de televisão, de livros, de músicas, de coisas ruins, tá? Pode ser hábitos de comportamento, padrão de comportamento, conteúdos, ok? Não adianta você querer paz mantendo aquilo que gera guerra. Terceira coisa que Deus manda fazer, raspar por dentro. Isso aqui significa o quê? Tratar a raiz. Conversas precisam acontecer, precisam ser, não é conflito, não é conflito, é confronto, é sentar e conversar. Conversas precisam acontecer, perdão precisa ser liberado, ciclos precisam ser interrompidos. Até aqui, Satanás, você dominou, mas agora eu entendi, agora eu me levanto, agora na minha casa, na minha família, você não manda mais. Ok? A quarta coisa que Deus manda fazer, substituir, colocar novos materiais. Isso aqui significa o quê? Isso aqui é poderoso, porque uma casa não muda só porque algo saiu, ok? Ela muda quando algo novo entra. Vocês estão entendendo, pessoal? Então, coloque ali paz, ordem, presença de Deus, palavra de vida. Outra coisa, se persistir, decisões mais profundas. Na palavra do Senhor fala que se persistir, arranque fora, quebre, como é que fala aqui? A palavra está mandando desmoronar, né? Mas para nós significa o quê? Se a contaminação continua, algo sério precisa ser feito. Isso mostra que não dá para viver tentando manter uma estrutura que insiste em permanecer doente. Porque tem coisa que a gente tenta limpar, mas tem coisa que está além do nosso alcance. Se foi uma casa, por exemplo, satânica, não foi não, Lu, tinha nada satânico aqui não. Quando eu comprei aqui, não. Minha filha, não estou falando de quando você comprou há 3 anos atrás, não. Eu estou falando de gerações. De lá do teu antepassado, da tua avó, da tua bisavó. Vocês estão entendendo? Está na terra. Está na terra. A terra está clamando. E aí, teve ali uma senzala de escravos. Estou dando exemplo, uma senzala. Bateu em muito escravo ali, foi muito sangue derramado inocente. Ali foi passando tempos e tempos e tempos, construiu uma casa, que construiu um prédio, que construiu isso. Tem um sangue clamando. Tem como você derrubar o prédio? Não. Mas tem como você colocar um altar dentro da tua casa. Um altar dentro da tua casa. Lembra que no início da palavra, no Egito todo ficou escuro, mas as casas dos filhos de Deus não ficaram. Então, Deus salva os filhos dele. Teve uma pandemia horrorosa, que um monte de gente morreu, que um monte de corpos foram assim, ó, acumulados. Você está aqui agora na aula. Você não morreu. Você tem propósito. Deus tem propósito na tua vida. Deus tem propósito na tua vida. Você está vivo, você tem alguma coisa para o Senhor, você não poderia estar aqui. Então, é sobre isso, é sobre posicionamento, sabe? Então, comece a limpar espiritualmente a tua casa. A Bíblia está mostrando esses sinais para nós. Comece pelas pessoas. A casa não muda se quem mora nela não muda. Não tem como. Então, começa com ajustes de atitude, alie palavras, resolva conflitos. A partir de agora, nós não vamos fazer mais isso, nós vamos fazer aquilo. Haja conversa.
Mude a atmosfera com intenção. Transforme o ambiente, sabe? Evite grito, palavra negativa. Gritaria não é coisa de Deus. Fala assim, Senhor, tira de mim isso, Pai, em nome de Jesus. Quando você for gritar, você lembra, não é de Deus. Não vou dar alegria para o inimigo. Coloca louvores na tua casa. Tenha momentos de oração. Declare paz. Tenha momentos de oração assim em conjunto, com a família, sabe? Porque o que acontece, pessoal? Não adianta nada você derrubar um altar e não levantar outro no lugar, porque o inimigo vai voltar. Ele vai ver aquele espaço ali vazio. Quando você derruba o altar do inimigo, é igual libertação espiritual. Quando a gente liberta uma pessoa, a gente fala que ela precisa fechar as brechas, né? Porque o inimigo, ele tá ao derredor. E ele sai perambulando aí, procurando aonde que ele vai ficar. E aí, ele volta. Se ele acha ali espaço, ele vai ficar novamente. Você tem que fechar a brecha e tem que levantar o altar para Deus. Porque aí ele volta e fala assim, esse lugar não tem como eu ocupar mais. Ele já está ocupado pelo Senhor. Então, tem que levantar um altar dentro da tua casa. Parece simples, mas é profundo. Limpa tudo. Limpa tudo. Faz uma limpa na tua casa. Vai no seu guarda-roupa, dá uma olhada em tudo que você precisa limpar. Todas as roupas que você comprou de brechó, tudo que você não usa, que tem mais de um ano que você não usa, tem gente precisando aí, tem um ano que está guardado. Então, já libera, porque para coisas novas entrar, as coisas velhas têm que sair. Se tem mais de um ano que você não usa, você está guardando achando o quê? Porque eu guardei muitas roupas por muito tempo achando que eu ia emagrecer. E as roupas ficou ali, muito tempo. E eu não emagreci nada. Então, tem que doar, gente, tem que liberar. Vai olhar os presentes que você ganhou. Minha nora, ex-nora, me deu uma pulseirinha com olho grego. Na hora eu vi, né? Como eu já tinha debatido algumas vezes com ela e ela não liga, eu guardei e depois eu joguei fora, porque o que não cabe para mim não serve para ninguém. Então, não dei para ninguém, eu joguei fora. Porque eu penso assim, sabe? Se não serve para mim, se é uma coisa que me contamina, por que eu vou dar para alguém, por exemplo, para alguém que vem aqui em casa? Por que eu vou dar de presente para outra pessoa se eu sei que é uma coisa que contamina? Não faz sentido, eu quero limpar minha casa e quero contaminar outra pessoa? Eu não estou sendo do bem, não, eu estou sendo do mal. Então, jogo fora, tá? Então, vai fazendo a limpa no teu ambiente. Começa devagar. Hoje eu vou olhar os quartos, vou olhar os guarda-roupa. E aí tu olha o guarda-roupa, limpa joias, limpa tudo. Depois tu vai para o banheiro, depois tu vai para a sala, depois tu vai para tua cozinha, e assim você vai pedindo direcionamento para o Espírito Santo. Limpa, joga fora as coisas. Tem entulho na casa? Limpa, chama um caminhão e manda buscar. Não fica achando que você vai vender e vai ganhar dinheiro com coisa que foi contaminada, não. Chama alguém, tem muito limpa-treco, chama e pede para pegar, para limpar. É sofá rasgado que está virando para acúmulo de barata dentro. Então, joga as coisas fora. Amém, pessoal? Estabeleça respeito dentro de casa, diálogo, equilíbrio, presença do Senhor. Imagine sua casa como um recipiente. Imagina aí sua casa como um recipiente de água. Vou abrir aqui para vocês, eu acho que eu consigo abrir aqui e partilhar agora. Amém? Esse aqui é o PDF que eu vou dar para vocês, ó. Vocês podem me chamar depois no privado, tá? Quem assistiu a aula que eu vou dar. Olha aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó. Sua casa tá linda aqui por dentro, né? Mas lá no fundo, lá na terra, teve suicídio, teve derramamento de sangue. Eu não estou falando de quem construiu a casa no passado. Na casa é nova, Lu, acabou de construir. Eu estou falando da terra, da terra. A casa pode ser linda e maravilhosa, mas as coisas não fluem ali dentro, porque é a terra que está clamando, a palavra do Senhor fala aqui, ó.
Eu deixei as passagens bíblicas para você também, tá? Então, aqui, ó, imagina o recipiente aqui. Se você permite a entrada de sujeira de hábito dentro da tua casa, né, palavras, hábitos, se você permite, não adianta você mexer e achar que isso vai limpar, não. É como você coloca sujeira todo dia ali dentro. Não adianta você mexer a água, porque ela não vai ficar limpa. Você precisa parar de colocar sujeira ali dentro. Você precisa tirar o que está contaminado e colocar uma nova água. Uma nova água. Então, hoje, pessoal, eu espero que o Espírito Santo tenha falado com cada um de vocês aqui. Uma casa contaminada não trata só o ambiente. Trata-se de tudo, da terra, de tudo. E trava a sua vida. Trava a vida de quem vive dentro. Trava o ambiente da casa toda. Mas a boa notícia é que assim como Deus ensinou a tratar a casa em Levítico, está lá no início da Bíblia, o Senhor mandando a gente examinar. Mas muita gente mesmo, a gente ignora as coisas, né? Assim como Deus ensinou a tratar, Ele também está ensinando a gente a restaurar os ambientes hoje. E a sua casa pode ser um lugar de descanso. Sabe aquele lugar que você fala assim, gente, é o único lugar que eu quero estar na minha casa agora, eu quero ir para casa. Eu quero ir para minha casa agora, o único lugar que eu quero estar. Porque é um lugar de paz, é um lugar de presença, é um lugar de vida. Amém? O ambiente que você constrói dentro da sua casa determina a qualidade de vida que você vive dentro dela. Amém? Vocês entenderam a aula de hoje? Muitas fichas caíram. Eu tenho uma oração de renúncia que eu vou deixar para vocês. Eu vou deixar para vocês no particular, no privado de cada pessoa. No privado não, no grupo. Porque aí eu vou deixar lá um direcionamento para vocês estarem orando, limpando a casa, que eu já dei esse direcionamento, mas eu vou dar outro, e vou dar uma renúncia também, tá? Porque essa renúncia, se eu for fazer com vocês agora, vocês têm que repetir junto comigo. Então, vai demorar. Então, eu vou só fazer uma oração aqui e vou abrir para a gente conversar, amém? Então, deixem a autorização de vocês, podem falar no íntimo. Eu autorizo Lucineide Pagano a orar por mim, por todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. Meu Senhor e meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, com reverência, com verdade, Pai. Nós clamamos os anjos do Senhor mais uma vez. Conforme a Tua palavra diz que eles são ministros enviados para servir-nos àqueles que hão de herdar a salvação, Senhor. Eu clamo os Teus anjos, Pai, ao redor de cada pessoa aqui, trazendo discernimento, Senhor. Trazendo discernimento, Pai, protegendo cada um, guardando cada um, trazendo ordem espiritual e preparando, Pai, este ambiente para a tua ação, Senhor. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo, aracanta agora de Shira, aracanta base. Pai celestial, tu és o Deus que sonda a estrutura profunda do ser, Senhor. Aquele que vê além da pele, Senhor, aquele que vê além das vestes, Senhor, aquele que vê, Pai, além das paredes, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Tu és o Senhor dos exércitos, nenhum altar oculto pode resistir, Senhor, à tua inspeção, Pai. Tu és o santo que purifica, Pai, o justo que confronta e o Pai que restaura. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que todo peso comece a sair agora, que toda distração caia por terra agora, que tudo aquilo que estava resistindo à tua presença perca força agora, em nome de Jesus.
Espírito Santo, toma esse ambiente, Espírito Santo. Toma esse ambiente. Pai, o Senhor conhece cada casa representada aqui, Pai. O Senhor sabe o que acontece por trás das portas fechadas, Senhor. O Senhor vê o que ninguém vê, o Senhor vê o cansaço, as discussões que se repetem, o ambiente pesado, a falta de paz, as palavras que feriram, os ciclos que não se quebram. Mas hoje, Pai, nós nos posicionamos, Senhor, e eu te peço, Pai, visita esses lares agora, Pai. Em nome de Jesus, Pai, quebra toda resistência espiritual, toda corrente, toda amarração que está prendendo teu filho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Entra, Pai, em cada ambiente aqui agora, Senhor. Anda pela casa, Pai, em nome de Jesus. Toca nas paredes, toca na atmosfera, toca no que está invisível aos nossos olhos, Pai, naturais, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Eu te peço, se existe peso, se existe opressão, se existe confusão, frieza, indiferença, Senhor, traga agora, Pai. Traga clareza para o teu filho agora, Senhor. Estabelece ordem nesse ambiente, Pai. Ele libera, Senhor, vida novamente, Pai, harmonia nesse lar, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo toda a atmosfera carregada, toda a sensação de angústia, todo medo sem explicação, toda inquietação constante, toda opressão emocional dentro das casas. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Tudo aquilo que não vem de Deus, sai agora. Pela autoridade do nome de Jesus. Tudo que não vem de Deus perde força agora, em nome de Jesus. Não permanece mais nesse ambiente. Não permanece pela autoridade do nome de Jesus. Senhor, se existiram palavras liberadas dentro dessas casas, Pai, que contaminaram o ambiente, Senhor. Palavras de ofensas, gritaria, gritos constantes, acusações, desânimo. Nós te pedimos, Senhor, perdão. Perdão, Pai, em nome de Jesus. Se existiram atitudes, comportamento, hábitos que abriram portas para a desordem, nós te pedimos perdão, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, e nós te pedimos, Pai, alinhamento. Nós decidimos hoje nos alinhar, Pai. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Nós queremos viver o melhor que o Senhor tem para nós, e nós precisamos de alinhamento, e nós decidimos nos alinhar. Toca, Deus, nas pessoas dentro dessas casas agora. Que o Senhor ajuste o coração de cada um. Que haja paciência, Pai. Que haja domínio próprio, Senhor. Que haja mais domínio próprio, mais sabedoria ao falar, Pai. Que o ambiente deixe de ser um lugar de tensão e volte a ser um lugar de descanso, de harmonia constante. Senhor, traz clareza agora para os seus filhos, em nome de Jesus. Mostra de forma simples o que é que precisa sair, o que é que precisa ser removido, o que é que não pode mais permanecer dentro da casa, o que é que precisa mudar de atitude, Pai. Dá discernimento, Pai, em nome de Jesus. Dá coragem, Pai, para tirar o que contamina, Senhor. Dá direção, Senhor, para construir um novo ambiente, uma nova casa, Pai. Pai, que toda raiz de conflito, Pai, comece a ser arrancada agora, em nome de Jesus. Que todo ciclo repetitivo seja quebrado agora pela autoridade do nome de Jesus. Que todo padrão de desgaste seja interrompido, em nome de Jesus. Que tudo aquilo que estava travado vai começar a fluir. Comece a fluir. Que tudo aquilo, Pai, que não avança dentro dessa casa, depois desse alinhamento aqui, Senhor, comece a se alinhar, Pai. Que a vida volte a ter movimento, Pai. Espírito Santo, eu te convido, Espírito Santo. Ocupa cada espaço vazio que os teus filhos irão limpar. Ocupa cada espaço vazio, que seja levantado um altar para o Senhor em cada espaço limpo. Enche essa casa com a tua presença, Senhor. Preenche cada cômodo, preenche a sala, os quartos, a cozinha, os armários. Preenche até os lugares onde ninguém vê, Pai. Preencha, Senhor, que a tua paz, Senhor, que a paz de Deus se estabeleça nesse lar. Que haja alegria, que haja descanso, que o descanso volte para esse lar. Que quando, Pai, alguém entrar nessa casa, sinta a diferença, Senhor. Que as pessoas que entrarem aí entrem purificadas e saiam abençoadas em nome de Jesus. Pai, eu dou uma ordem no mundo espiritual, Pai. Levantem a mão de vocês em nome de Jesus e deem essa ordem também. Que a partir de agora, todas as pessoas que entrarem na nossa casa, que elas entrem purificadas. Que todos os demônios que acompanham essa pessoa,
permaneçam do lado de fora. Eles não têm autoridade de entrar na nossa casa. Eles entrem aqui purificados. E que ao sair desse ambiente nosso, que é o nosso ambiente de Jesus, que essa casa é do Senhor, que ao sair da nossa casa, eles saiam abençoados. Em nome de Jesus. Que as pessoas sintam paz, sintam acolhimento. Pai, transforma esse ambiente. Que essa casa deixe de se carregar qualquer peso. E passe a carregar a tua presença, Senhor. Que esse lar, Pai, seja um lar de construção, de harmonia, Pai. De recomeço, Pai, em nome de Jesus. Senhor, eu quero clamar, Pai, por todas as pessoas aqui desse grupo, Pai. Eu quero clamar pela vida da Sônia, pela vida da Silvana, da Melanie, da Carla, da Daisy, da Edma, do Nilson, da Nair, da Poliana, da Andréia, da Marjorie, da Josiane Souza, da Josiane Neri, da Realce, da minha vida, Pai, em nome de Jesus. Senhor, mostre a todos os teus filhos presentes aqui, Senhor, qual o posicionamento que eles precisam ter, Pai, diante da casa, Senhor, diante de coisas que estão travadas, de casas que não são vendidas, Pai, em nome de Jesus, quebra, que seus filhos possam confessar, renunciar, eliminar e levantar um altar para ti, em nome de Jesus. Que possa mudar comportamentos que não vêm do Senhor. Que não vêm do Senhor, porque tudo aquilo que não agrada o coração de Deus não vem de Deus. E que você possa ter esse discernimento e possa se posicionar. Que você não dê mais autoridade para o inimigo agir através de você dentro da tua casa. Porque se não é de Deus, é do inimigo. E você não deixa, a partir de hoje, mais ele dominar sobre suas emoções, sobre os seus sentimentos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, mostra para os teus filhos aonde que eles precisam se posicionar, Pai. Mostra para os teus filhos, Senhor, que toda ação na justiça, Pai, que todo bloqueio, Senhor, de casa, Pai, de coisa que está presa, Senhor, de venda de aluguel, Pai, em nome de Jesus, que seja rompido agora, que o Senhor corte todo o laço, quebre todos os grilhões, todas as amarrações, Pai, todas as correntes, Senhor, em nome de Jesus. Pai, traz harmonia, Senhor, traz o perdão, Pai, em nome de Jesus, Pai. Tira toda a frieza, Pai, toda a frieza dos filhos com os pais, Pai. Tira toda a frieza, toda a indiferença, Pai. Tira toda a rebeldia dos filhos com os pais, Senhor, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dos maridos, Pai, com as esposas, Senhor. Toda indiferença, toda frieza, toda falta de carinho, toda palavra de coisas que já aconteceram no passado, ainda remoendo, Pai. Traz o perdão, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu clamo por todas essas pessoas aqui, Senhor, que o Senhor possa agir poderosamente na casa delas, Senhor, que elas possam ter atitudes, que elas possam se posicionar para viver o sobrenatural de Deus, para viver aquilo que o Senhor tem para nós. Nós somos filhos e filhas do Senhor. Nós temos direito a tudo que o Senhor já nos deu. Mas a gente precisa acessar. E a gente só acessa quando a gente decide abandonar aquilo que não vem dele. Porque o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, às vezes, as coisas ainda estão bloqueadas e rompidas. Ainda estão bloqueadas e rompidas. Porque estão insistindo em querer dividir Deus com coisa que ele não aceita. Senhor, eu te peço por todas as áreas da vida dessas pessoas, pelas áreas emocionais, espirituais, sentimental, pelo trabalho, pela área financeira, Senhor, pela área espiritual, Pai, em nome de Jesus, Pai, pela área física, Senhor, traz saúde, Pai, toca, Pai, nos teus filhos, toca na saúde emocional, toca na saúde física, Senhor, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Pai, dê o posicionamento correto para cada um deles, Pai. Que o Senhor possa ter falado poderosamente em cada um, Senhor, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa aula, por esse dia, por esse encontro que o Senhor marcou com cada uma aqui, Senhor. Senhor, eu declaro que esta oração está sendo estabelecida e que todo mal já não encontra mais espaço, porque quando ele é descoberto, Senhor, ele já está perdido. Ele já está perdido, que toda opressão já não encontra mais acesso. Eu selo cada vida, cada pessoa, cada casa, debaixo da proteção, da cobertura, da autoridade do sangue de Jesus. Que o sangue do Cordeiro esteja sobre cada casa, sobre cada porta, nos ambientes, na vida de cada morador.
Onde o sangue do Senhor está, nada contrário permanece. Que vocês possam levantar o altar para o Senhor Jesus, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te agradeço por esse dia poderoso, por o Senhor ter falado poderosamente aqui, Senhor. Em nome de Jesus, que quem ainda não tem um altar levantado para ti, Pai, que possa fazer isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, coloque uma muralha de fogo ao redor da nossa casa. Coloque uma muralha de fogo ao redor da nossa rua. Coloque um anjo com espada desembainhado na frente da nossa porta, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nos cubra com um manto de invisibilidade, Senhor, que nenhum inimigo nos enxergue, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém, pessoal.